passo a palavra para o Emerson. Deus abençoe. Posso fazer uma oração por você, irmão? Vamos orar. Abaixe a sua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado, porque nessa manhã temos a alegria, Senhor, de partilhar a nossa caminhada com servos valorosos do Senhor e ouvi-los dentro daquilo que eles têm para contribuir com seus dons, talentos e chamamentos. Abençoa a vida do Emerson, que ele seja professor, instrumento teu nesta manhã, para nos ajudar a compreender melhor a nossa doutrina bíblica, da natureza da igreja e da membresia na igreja local, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmão. Graça e paz a todos vocês, Deus os abençoe. Para mim é uma alegria, um prazer estar com vocês hoje nessa manhã. O pastor já fez a apresentação de quem eu sou, assim que eu vou pular essa parte, graças a Deus eu falo demais, assim que não contem os minutos que ele esteve falando, por favor, tá bem? Eu começo a partir de agora. Meus queridos, depois de uma pregação como a que o irmão expôs hoje, sinceramente dá vontade de mudar o estudo, dá vontade de pregar outra vez. Maravilhoso sermão. O Senhor Jesus, Ele prometeu edificar a sua igreja, amém? E Ele é fiel às promessas que faz. No Velho Testamento, Deus repetia uma e outra vez, quando prometia resgatar o povo, lembrava que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e isso justamente para nos lembrar que Ele é o Deus que cumpre suas promessas e tem poder para fazê-lo. Então, portanto, sobre justamente essa promessa que o Senhor Jesus edificaria a sua igreja, é que eu quero falar com vocês um pouco essa manhã. Vou tentar ser o menos formal possível, uma nota de esclarecimento. Eu vou usar o termo membresia da igreja, membresia regenerada, e quando eu fizer uso desses termos, eu vou estar fazendo referência específica aos membros congregantes. Portanto, não vou estar fazendo referência aos membros não congregantes, como a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil estabelece. Sim, esse tempo meu aqui no Brasil, e antes de vir ao Brasil, eu tenho acompanhado as redes sociais um pouco, como o movimento do evangelicalismo brasileiro tem se desenvolvido. Como o irmão falou, eu saí bebezinho do Brasil, voltei ao Brasil uns anos depois, tive um pouco da experiência do que é a igreja brasileira, logo voltei e vivi o resto da minha vida fora. E de longe tenho acompanhado um pouco, e algo aqui no Brasil super interessante, que são os comediantes gospel, sim? Eu gosto de alguns que ficam fazendo piada das diferentes tradições denominacionais que há no Brasil. Eles fazem piada desde as igrejas mais pentecostais, Assembleia de Deus, Deus e Amor, igrejas mais tradicionais, como a IPB, a Igreja Batista também, e fazem piada de um movimento novo que está havendo no evangelicalismo, não somente no Brasil, mas também fora. Só que aqui no Brasil dão um nome, um apelido interessante, que é as church, as parede preta. Verdade? E é super interessante isso. É bem típico do pós-modernismo, essa nova era de pensamento, filosofia cultural que nós estamos vivendo, um abandono da historicidade, o abandono daquele legado que nós recebemos através dos anos. E nesse abandono se perde muito das lições que tivemos ao largo da história. E como alguém disse, aquele que não consegue lembrar da sua história, do seu passado, está fadado, está condenado a repeti-lo. E não quero dizer que necessariamente o uso do termo church para descrever uma igreja per se implica um erro, só que é o eco de um erro muito antigo. Não sei se vocês sabem, mas essa palavra church, no inglês, para a igreja, não é a tradução mais fiel do termo bíblico que se usou quando Deus inspirou os apóstolos para escrever sobre a sua palavra, a sua revelação, o Novo Testamento. Não é a palavra que Deus inspirou. Realmente a palavra usada no Novo Testamento, eclesia, que se traduz ao português como igreja, espanhol eclésia, e iglesia, perdão, misturando aqui o grego e o espanhol. Houve outra palavra que se usou, kuriakon, que com o desenvolvimento das línguas, das culturas, terminou sendo Kirk, se não me equivoco, no alemão. Eu não falo alemão, quem fala alemão me perdoe, e depois se passou ao inglês church. Só que essa palavra, originalmente, ela denotava não a igreja como eclesia, assembleia, um grupo de pessoas chamadas por uma causa comum, senão que denotava um lugar, um edifício, onde uma deidade tinha relação com um povo. No contexto pagão, onde o Novo Testamento se desenvolveu, e também aqui na Europa, quando os primeiros missionários chegaram à Europa, muitas religiões atavam a experiência espiritual com um lugar místico. Já podia ser uma floresta, uma gruta, uma cachoeira, o que fosse. E essa mesma ideia está por trás da palavra kuriakon, que em grego significa um lugar que pertence a um senhor.
mais tarde na história da igreja, entendendo que a igreja é a herança do Senhor, é o que pertence a Deus, essa ideia logo se traduziu ao edifício como um todo, e daí church. Qual é o meu problema e por que isso é importante para estabelecer antes de eu avançar com o que eu quero explicar? O problema é que, como a nossa cultura perde o peso da história, Deus inspirou a palavra a eclesia por uma razão, porque a igreja não é um lugar, igreja não é um edifício. Igrejas são pessoas que se reúnem, chamados pelo Evangelho, chamados por esse chamamento eterno do Senhor ao seu povo, verdade? E que vêm, atendem, escutam o Evangelho, respondem ao Evangelho, vivem à luz desse Evangelho e proclamam o Evangelho. E é interessante como, nesse desejo de ser relevante, abandonamos então aquilo que Deus nos deu, a ideia, a essência do que é o povo de Deus, e abraçamos uma estratégia de marketing, verdade? Andando por Brasília, vi várias igrejas que têm essa nova pegada, não com nomes assim que são interessantes, que punch, né? que produz engajamento, e se perde a beleza, a simplicidade, o poder que há naquilo que Deus nos deu. Igreja não é um lugar, são pessoas. E é isso mesmo que eu quero hoje trabalhar com vocês um pouco, desde uma perspectiva histórica, um pouco da etimologia mesmo do trabalho dessa palavra na Escritura e, por fim, um pouco mais prático, como nós podemos fazer para proteger, cultivar igrejas saudáveis. Nosso irmão Mateus, durante o sermão, a Carol estava do meu lado e em um momento ela disse, ele está falando um montão de coisa que você vai falar, né? Assim que agradeço ao Senhor, glória a Deus, há uma importância muito grande no nosso papel aqui agora. O Senhor Jesus poderia simplesmente ter morrido na cruz, ressuscitado e feito, pam, cada redimido que nascesse, ele já sabe o futuro, verdade? Vamos embora. Ou, vamos esperar um pouco mais, ele vai escutar o Evangelho, vai se arrepender dos seus pecados, depois a gente arrebata. Mas Deus não fez isso. Prova disso que vocês estão aqui. Como diz o irmão Mateus, o povo de Deus segue aqui. Sim? E Deus nos deixou aqui com uma missão. Não nos deixou aqui para nos confundir e terminar nos adaptando com o mundo. Ao contrário, nos chama a ser luz nas trevas. Temos uma missão. A igreja é essa missão eterna do nosso Senhor. Em Efésios 3:10, já o apóstolo Paulo anuncia que a ideia da igreja como um instrumento para revelar quem é Deus foi predeterminado desde a fundação, desde antes dos tempos. Não é um invento novo, não é algo que nós, como sociedade ocidental, inventou. Isso, a igreja é um projeto divino, um projeto de Deus. Assim que, sem mais, quero ler com vocês, brevemente, algo que a Confissão de Fé de Westminster fala acerca da igreja. O capítulo 25 da Confissão de Fé diz... eu estou aqui acelerando, eu falei que a tecnologia me segura muito, eu já estava esquecendo dela. O que é a igreja? A Confissão de Fé de Westminster, capítulo 25, diz que a Igreja Católica Universal, que é invisível, consta do número dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Glória ao Senhor. Louis Berkhoff, que é um teólogo, também disse, em sua teologia sistemática, em um sentido mais geral, a palavra eclésia, a igreja, serve para designar todo o corpo em todo o mundo daqueles que professam publicamente a Cristo e se organizam para fins de adoração sob a orientação de oficiais designados. Esse significado da palavra está, de certa forma, em evidência na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, 32, 11, 22 e 12, 28. Mas ao que parece, também estava presente na mente de Paulo ao escrever a carta aos Efésios, embora nessa carta a ênfase esteja na igreja como um organismo espiritual. Vou saltar a segunda parte dessa citação. Obrigado. Olha, sejam misericordiosos, eu estou traduzindo na minha cabeça tudo que eu estou falando, tá bem? Eu vou errar bastante. Então, a igreja, historicamente, é dividida ou reconhecida entre reformados e evangélicos em geral, que ela se manifesta de três formas. A igreja triunfante, a igreja universal católica, que eu acabo de ler, a igreja triunfante e a igreja militante. Eu não vou parar sobre a igreja triunfante. A igreja triunfante é esse povo que já foram fiel, estão com o Senhor. Estão esperando até o dia que nosso Senhor virá e tomará então a
a totalidade do seu povo. Nós vamos nos dedicar um pouco à igreja militante, que é o que nos compete a nós. A igreja militante, a igreja que está militando, que está batalhando, que está aqui e agora, nós. E essa igreja, ela pode ser... Perdão. Eu tô me complicando com a tecnologia. Enfim, não presta atenção em mim. A igreja militante, ela pode ser dividida de duas formas, ou reconhecida de duas formas. A igreja regional é muito comum quando falamos de missões, né? A igreja na África, a igreja na Ásia, a igreja no Brasil, a igreja na Espanha. Só que na Bíblia, no Novo Testamento especificamente, a ênfase da igreja, ao usar a palavra eclesia, igreja, é sobre a igreja local, a assembleia de santos, separados por Deus e para Deus, com um propósito específico. Philip Melanchthon, que foi um teólogo da Reforma, que ajudava a Lutero, ele sobre a igreja local disse que a igreja é o povo escolhido de Deus e não uma entidade espiritual indefinível, mas sim o povo reunido em torno da voz do Evangelho. O compromisso de Deus em sua promessa de vida e salvação por meio do perdão, proclamado na Assembleia dos Crentes, deve ser correspondido com o compromisso dos crentes com essa Assembleia. Em palavras fáceis, aquele que escutou o Evangelho e que realmente foi alcançado, transformado pelo poder que há na pregação do Evangelho, aquele que escuta essa promessa de vida, aquele que recebe vida, ele responde a essa vida. E responde se unindo a outros que igualmente foram salvos pelo Senhor para adorar a esse Deus em assembleia. Isso é igreja. Isso é igreja. Tristemente, hoje vemos, não somente hoje, né, mas já faz algumas décadas, como o irmão Mateus na EBD do domingo passado, falando sobre a música, o desenvolvimento histórico, né, da música, como partiu da música ser inspirada por uma pregação da palavra, o que está nas Escrituras, a seu contrário, a pregação inspirada por letras que estão inspiradas por qualquer outra coisa, menos a verdade bíblica. E tristemente, muitas igrejas, por perder a noção do que é ser igreja, as pessoas acudem a um local e têm uma ideia que ali naquele local há uma presença diferente. Por artifícios humanos, ali se estabelece uma atmosfera espiritualizada, e isso é a ideia de igreja. A igreja, enfim, é como um self-service de sensações espirituais, místicas, que estão para o meu serviço. As pessoas vão para ser servidas, para sentir coisas. E a igreja é uma congregação que se reúne para adorar a alguém. E esse é o Deus que nos salvou. Esse é o Jesus que o nosso irmão falou que veio edificar a igreja, morreu, ressuscitou por ela e virá um dia resgatar-nos uma vez mais para a sua glória. Então, irmãos, eu tenho muitas citações, eu vou pular várias delas. Quero citar só uma. James Bannerman, um autor que escreveu uma obra maravilhosa acerca da igreja, uma eclesiologia presbiteriana. Ele disse: a igreja é um corpo de cristãos professos que se reúnem em um só lugar para o culto e o serviço a Deus. A igreja é uma instituição divina cuja origem não se deve aos homens, mas a Cristo, e que está associada não como resultado de um arranjo humano, mas por designação de Cristo. Talvez alguns de vocês possam estar perguntando: e isso que me importa? Por que há de novo no que você está dizendo? E glória ao Senhor, não há nada de novo. Historicamente, os reformadores, os apóstolos, o mesmo Senhor Jesus, desde a antiguidade, Deus tem chamado um povo para si. Por que esse assunto é importante, meus queridos? Porque é importante para Deus. E somos o povo chamado pelo seu nome. Se é importante para Ele, deve ser importante para nós. A igreja no Novo Testamento, quero avançar então com vocês, ela é descrita usando várias imagens, várias figuras, metáforas que nos ajudarão a entender qual é a importância da igreja e por que deve ser importante para mim e o que eu devo fazer com resposta à responsabilidade que nos vem. 1 Coríntios 12, do 12 ao 27, eu vou me centrar especificamente no versículo 12 ao 14, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é
não é um só membro, mas muitos. Efésios, está havendo uma série de pregações positivas em Efésios. Eu amo Efésios, eu sou apaixonado por essa carta em específico. Eu me dediquei na minha própria igreja na Espanha 1 ano só nessa carta, e é maravilhosa. E no primeiro capítulo, versículo 22 e 23 diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. E Colossenses 1,18 diz que Cristo, ele é a cabeça da igreja, e a igreja é seu corpo. O que essas figuras nos trazem? Aqui eu vou pedir um pouco de paciência para vocês, e vou pedir uma coisa: ainda que ali está aparecendo os textos bíblicos, se vocês puderem abrir vossas Bíblias, e quando eu citar um texto bíblico, vamos fazer aqui um exercício para ver se estamos rápido buscando as coisas na Bíblia, e ler comigo. Eu sinceramente creio muito nessa dependência neurovisual. Olha para a tua Bíblia, escreve ali e marca esse texto, estuda depois em casa. Qual a importância de pensar que a igreja é o corpo de Cristo? Não está aqui no meu script, vou lançar esse problema para o irmão Mateus e o conselho resolver depois. Efésios 1, versículo 23, é uma das passagens bíblicas mais alucinantes que há quando fala sobre o que é a igreja para Cristo. Literalmente o texto, depois de exaltar, mostrar quem é Jesus Cristo, ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas, diz que ele foi dado à igreja para ser a cabeça da igreja, e a igreja é seu corpo. Quem é a plenitude de quem no texto? A igreja é a plenitude de Cristo, só que Cristo é a plenitude de todas as coisas. Compreendem a importância da igreja? Compreendem a seriedade do que é? Não, eu sou igreja de Cristo. Eu faço parte do povo escolhido de Deus. É algo muito sério, meus queridos. É sério para o nosso Senhor. Qual é a ideia através desses textos? Que a própria vida da igreja está... Cristo, ele é a videira. Se diz videira? É a videira verdadeira. Nós estamos implantados no Senhor Jesus. A sua vida flui através da igreja. O pastor Mateus terminou o sermão dizendo que Deus está fazendo a sua obra na igreja, através da igreja. Uma grande verdade. Às vezes essa ideia de que a igreja é só uma organização cheia de protocolos nos faz perder totalmente a visão do que é verdadeiramente a igreja. Outra figura que nós encontramos na palavra de Deus, e eu vou me centrar sobretudo no livro, na carta aos Efésios, como o irmão tem pregado os domingos nessa carta, ela nos apresenta umas figuras, umas metáforas sobre a igreja que eu acho que são sumamente instrutivas. A outra figura, tem Efésios 2,19, diz que nós somos a família de Deus. 2,19, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Também, Efésios capítulo 2, 21 ao 22, somos o edifício de Deus, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós justamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Essa palavra que está conectada ao edifício, né, a palavra são santuário, alguém diria, olha, santuário, a igreja é um santuário, a igreja é um edifício, né? Você não disse que Curiacón, o local que pertence ao Senhor, né? A questão é que o termo aí não é Curiacón tampouco, é outro termo em grego, naos, que não somente aponta a um lugar que pertence a, senão um lugar onde Deus habita. Habitarei entre meu povo, um lugar onde Deus habita. Nós somos a igreja, o templo de Deus, porque Deus habita em nós. A Bíblia também diz, em Efésios capítulo 3, versículo 10, somos um instrumento, a igreja é um instrumento para revelar a sabedoria de Deus, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Para, respira, olha para o texto uma vez mais e pensa por 3 segundos. Se vocês olham o versículo 11, dá mais peso ainda à leitura. Deus não escolheu os anjos, os astros, Deus não escolheu, sei lá, super-heróis com poderes mágicos. Deus escolheu um povo pecador, redimiu esse povo, segue redimindo, santificando esse povo, e através desse povo, você e eu, pessoas que estão tropeçando nos seus pecados, dia e noite, Deus
onipotente, onisciente, todo-poderoso no universo, decide revelar quem Ele é através da igreja. Conseguem entender a grandeza do que é ser igreja? Ele enviou, nosso Senhor Jesus Cristo ascendeu aos céus, enviou o seu Santo Espírito para estar conosco, nos deu uma identidade, prometeu que Ele edificaria a sua igreja, nada pode deter essa obra, Ele é o único que começa um projeto e termina. Nós somos parte desse projeto, mas não só parte desse projeto, Ele também nos enviou a seguir, não expandindo, porque o nosso Senhor conhece quem são os seus, mas alcançando essas ovelhas que estão desperdigadas para que venham e se reúnam na igreja. A igreja, meus queridos, é o projeto de Deus. Como eu venho dizendo, a igreja é o local e comunhão dos santos. A família de Deus é o edifício de Deus, é o lugar para proclamar o Evangelho. Essa frase, quero que... há várias frases, se alguém quiser logo os slides eu posso passar. Na união entre os membros da comunidade dos santos, na comunhão da igreja, através da comum união dos filhos de Deus, a graça de Deus, seu poder transformador, sua sabedoria, em outras palavras, o caráter de Deus, quem Ele é, sua glória, nos transforma, e é nesse processo em nos transformar, Deus se revela. Deus se revela. Glória ao Senhor, que privilégio e que responsabilidade enorme. Não vou dizer para olhar para o irmão que está ao teu lado, mas as pessoas que estão aqui são meios pelos quais Deus se revela. Outro termo que se usa na Escritura, muito relacionado ao que é a igreja e enriquece muito a nossa compreensão de igreja e nos ajuda a entender a responsabilidade e o compromisso do que é essa igreja, é o termo koinonia, comunhão. Esse termo, no grego, tem essa ideia de pessoas que compartilham algo em comum, que têm algo em comum, que estão unidos por algo em comum, que tomam parte de um botim, ou que compartilham uma filosofia. Koinonia, comunhão. Em latim, communio, que traduzido ao português comunhão é comum, união, fácil. Há algo em comum que nos une. E não é somente o nome de uma denominação. Também isso nos caracteriza e nos une, glória a Deus por isso. A Bíblia diz que Deus comprou a igreja com seu sangue. Nos une o fato de sermos propriedade do Senhor. Nos une o fato de que a vida de Cristo flui em nós. Nos une o fato que o Espírito de Deus habita em nós. Nos une uma natureza. O apóstolo Pedro fala sobre a natureza divina de Deus em nós. A igreja não é uma organização qualquer, não é um clube social. É triste ver como no evangelicalismo, aqui no Brasil, falando do contexto, está surgindo tantas igrejas que a ideia é um clube social. A ideia é igreja dos famosos, igreja dos jovens. Confissão de Westminster, uma vez mais, falando sobre a comunhão dos santos, no capítulo 26, diz: todos os santos que pelo seu Espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm com Ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória, e estando unidos uns aos outros no amor, participam dos mesmos dons e graças e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. Parágrafo 2. Os santos são, pela sua profissão, obrigados a manter uma santa sociedade, comunhão no culto de Deus e na observância de outros serviços espirituais que tendam à sua mútua edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades e meios. Esta comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor. Há vários elementos maravilhosos aí. Primeiro, se vocês prestam atenção, que são todos os santos que pelo Espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo. A igreja é formada por esses. A membresia regenerada, que é o título, o subtítulo do que eu quero trabalhar com vocês hoje, são aqueles que estão unidos pelo Espírito a Cristo.
e, portanto, estão unidos uns aos outros. A igreja não é só uma cabeça, a cabeça é Cristo, a igreja é um corpo, e Paulo vai dizer, como a gente já leu, que esse corpo está formado de muitos membros que compartilham a vida de Cristo. E não interessa se você é alto, baixo, tem dinheiro, não tem dinheiro, olho azul ou não. Jesus comprou a igreja com seu sangue, seu Espírito habita em nós. Esse é o valor da igreja, a comunhão com o nosso Senhor e uns com os outros. Isso é o que dá peso, robustez ao que é ser igreja. E não nos une somente, meus queridos, a nossa comum redenção no nosso Senhor Jesus, não nos une somente essa experiência da fraternidade que temos graças ao que o nosso Senhor fez por nós e está fazendo em nós, nos une também uma missão e uma mensagem. A grande comissão fala disso. O Senhor Jesus não somente salvou, mas enviou um povo. Verdade? Deixa eu só fazer aqui um parênteses. Agradeço muito a Carol, que ela está fazendo um trabalho maravilhoso com os slides. Eu já esqueci dos slides. Algumas pessoas, eu conversei com eles antes, eu falei, eu estou torcendo que a tecnologia dê ruim, que eu não gosto. Me segura muito, eu quero falar sem estar olhando para isso aqui. Mas a missão, a igreja, ela tem uma vocação, tem uma mensagem e tem uma missão. Peço que vocês abram vossas Bíblias, então, em Mateus 28. E aqui Mateus 28, 18 ao 20. Eu ensinei algo parecido na igreja lá em Lanzarote, há uns anos atrás. No final da vida de alguém, as pessoas costumam deixar um documento, que eu não sei o nome, que lista suas pertences. Testamento, obrigado, testamento. Né? E esse testamento ali vai estar não só o que pertence a essa pessoa, mas o que ele quer que se faça com essas coisas, verdade? Digamos que essa grande comissão, ela é uma espécie de testamento de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, ele diz, olha, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, assim que ele é o Senhor, ele manda e deve se fazer como ele quer, verdade? Então ele nos dá uma missão ali. Jesus, aproximando-se, lhes falou, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Glória ao Senhor Jesus. Ele não é como um chefe que deixa o trabalho na mão de encarregados e vai fazer outra coisa, né? Ele está conosco até a consumação do século, porque ele é fiel. E ele sabe que nós não somos. E ele vai cumprir a sua promessa de edificar a sua igreja. E ele nos dá uma vocação, nos chama das trevas à sua luz. Ele nos dá vida nova em Cristo. Mas também nos dá uma missão, nos dá uma mensagem, que é a mensagem do Evangelho. Agora bem, meus queridos, eu quero frear aqui um pouco. Há uma ideia muito errada quando pensamos que a igreja só alcança o mundo ou só reflete a glória de quem é Deus através de ativismo religioso. Vamos trazer fulano de tal, vamos trazer aquele outro, vamos redimir a nossa sociedade fazendo muitas coisas. Não sei quantos de vocês pensam isso ou já viram isso, mas sabe o que é interessante? Quando você vai na Bíblia, não encontra o nosso Senhor mandando fazer nada disso. Nos dá uma missão, uma mensagem, e fala, vai com isso, faz discípulos, ensinando-lhes a obedecer tudo que eu mandei. A revelação do Senhor não termina aí, e eu amo, como disse Efésios, e ali nós encontramos outras formas pelas quais o Senhor nos manda a ser igreja e a cumprir essa grande comissão. Efésios 4, do 1 ao 6, palavra inspirada pelo nosso Senhor, Paulo, escrevendo, diz, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um batismo,
um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Como nós andamos de uma maneira digna, de acordo com esse chamado que o Senhor nos deu? Como se faz isso? Tentando colocar políticos no poder que levem a nossa bandeira? Botando um peixinho no meu carro atrás? Sim, sendo luz em trevas, sendo a diferença. Como? Há muita mais verdade, muito mais profunda nas Escrituras, além do que eu quero chamar a atenção aqui. Mas a gente esquece disso, da simplicidade. Levamos essa revelação da glória de Deus quando nós vivemos em consonância, acorde, de uma maneira digna desse evangelho, desse chamado, dessa missão. E como se faz isso? Olha o texto. Com toda a humildade, mansidão, longanimidade. A gente quer ativismo, a gente quer estrelato, a gente quer sair no SBT. Suportando uns aos outros, em amor. Não suportando porque depois o pastor vai me chamar a atenção ou que vão pensar de mim. Em amor. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A missão principal e mais importante da igreja é ser um instrumento pelo qual Deus revela a sua glória, por meio da pregação fiel do Evangelho, de fazer discípulos de Cristo e de estabelecer igrejas locais santas que se esforcem diligentemente em preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É no contexto da igreja local, uma igreja local fiel, saudável, que a igreja reflete o resplandor da glória de Deus. Charles Bridge, que foi um pregador anglicano, escreveu um livro que se chama O Ministério Cristão. Ele começa esse livro falando algo sobre a igreja. Ele diz: a igreja é o espelho que reflete todo o esplendor do caráter divino. É o grande cenário em que as perfeições de Jeová são exibidas ao universo. Meus queridos, uma pergunta. Como, e eu estou falando essa igreja local, como essa igreja local, eu não estou perguntando ao conselho da igreja local, eu estou falando aos membros da igreja local, como vocês, como igreja local, têm sido esse espelho que reflete a refulgência da glória, do caráter de quem é Deus? Como você tem redimido o seu tempo pensando em que você foi chamado e enviado a proclamar as virtudes daquele que nos salvou, que nos tirou das trevas e nos trouxe à luz, ao seu reino? E a igreja é uma assembleia de embaixadores do reino, que são chamados a proclamar o rei desse reino. Qual a importância, então, tendo em base tudo isso que eu tenho falado, da membresia regenerada para a missão da igreja? Uma vez mais, a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 25, parágrafo 3. A esta igreja católica visível, Cristo deu o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus. Para congregamento, mas tivemos muitas conversas, a Carol e a mãe dela, sobre essa palavra, congregamento. ChatGPT ajudou e não ajudou. Da onde saiu essa palavra? Mas está lá na página da IPB, assim que... Para congregamento e aperfeiçoamento dos santos nesta vida, até o fim do mundo, e pela sua própria presença e pelo seu Espírito, os tornar eficazes para esse fim, segundo a sua promessa. Qual é o fim? Está aí, né? Congregamento e aperfeiçoamento dos santos. Essa é uma pergunta que eu quero fazer e quero que cada um tome a título pessoal. Como você tem servido para o aperfeiçoamento dos outros santos dessa igreja? O que você tem feito? Como você tem usado o teu tempo, o teu dinheiro, os teus talentos para servir aos outros santos dessa igreja para o aperfeiçoamento deles? A palavra perfeição, isso não é a Bíblia, né? A confissão de fé, mas sem dúvida toma da Bíblia. A palavra perfeição transmite essa ideia de completude, algo que está completo, sem falta. Como você, membro particular, tem ajudado os demais membros desse corpo local para que estejam completos em Cristo?
1 Coríntios 2, 9 ao 16. Começam umas leituras mais extensas. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Nós quem? Para quem Paulo está escrevendo 1 Coríntios, 1 e 2 Coríntios? Muito bem. Uma igreja, nesse caso local, estava falando para um povo local, na verdade. Receberam o Espírito de Deus, não o Espírito do mundo, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu não vou ler todas as passagens que eu tenho aqui. Quero saltar o capítulo 15 de 1 Coríntios, capítulo 15, 33 ao 34. Vou dar um pequeno contexto, para que entendam a importância desse texto, porque eu escolhi. Esse texto, o versículo 33, ele é muito usado. Eu cansei de ouvir isso da minha avó e da minha mãe. Não anda com fulano de tal. Tem cuidado com o que você fala na escola, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Mas o que Paulo está falando? Se não me equivoco, o irmão Mateus citou esse texto hoje na pregação, certo? Está se discutindo algo nesse texto. O que é? Essa esperança viva que nós temos em Cristo, que nós não somos chamados para mofar nesse planeta. Nosso Senhor virá resgatar o seu povo. A verdade de que Cristo ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nós podemos estar seguros que ressuscitaremos no dia final e reinaremos em glória com Cristo, ela é uma das verdades mais importantes que há para a igreja. Não vivemos para esse mundo. Não vivemos para seguir a corrente desse mundo, a cultura e as coisas que estão fazendo. Vivemos porque aqui nesse mundo, mas com os olhos no mundo vindouro. Então, Paulo chamando a atenção porque havia pessoas que não estavam dentro da igreja e estavam disseminando mentiras, que estavam se infiltrando na igreja. Então, Paulo escreve a carta de Coríntios, reserva essa parte e termina essa parte dizendo, não vos enganei, as más conversações corrompem os bons costumes. Essas conversações são questões doutrinárias, relacionadas ao Evangelho, à pureza do Evangelho. Tornai-vos, pois, a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Isso digo para a vergonha vossa. Agora eu quero fazer uma série de perguntas. Pensa. Somos a família de Deus, o edifício de Deus, somos o instrumento para revelar a glória de quem é Deus, somos chamados a nos esforçar por manter a unidade do Espírito, expressando esse fruto do Espírito, uns para com os outros, suportando uns aos outros em amor, sendo longânimos, sendo humildes, verdade? Pergunta, meus queridos, é bem simples. Como alguém que não tem a mente de Cristo pode ajudar essa igreja local a cumprir essa vocação, esse chamado, essa missão? Se a igreja não é um clube social, mas ainda assim é uma assembleia de quê? De santos, daqueles que foram chamados pelo Senhor Jesus, assembleia de discípulos de Cristo. Como alguém que não é um discípulo de Cristo pode ajudar essa igreja local a cumprir sua missão? Como uma pessoa que tem a mente escurecida, que está morta nos seus delitos e pecados, que linguagem de Jesus Cristo é um filho do diabo, pode ajudar
os filhos de Deus a imitar a Jesus Cristo, a ser um reflexo da glória de Deus. O que diz a Escritura sobre a comunhão entre a luz e as trevas? A Escritura diz, acaso, que nós devemos ser mais bonzinhos e diplomáticos que Deus estabelecer uma comunhão entre a luz e as trevas? O que diz a Escritura? Não há comunhão entre a luz e as trevas. E o contexto de uma das vezes que se refere a isso, o apóstolo Paulo, é justamente a igreja estabelecendo comunhão com as trevas. O corpo de Cristo estabelecendo relações próximas, aceitando entre si pessoas que não ajudam a caminhar juntos. Por isso, não nos devemos unir em jugo desigual. Aquele negócio que coloca no boi, e se está desbalanceado, um vai para um lado e outro vai para o outro. Como uma pessoa que não é uma ovelha, é uma cabra, é um lobo, é um ladrão, é um salteador, vai te ajudar a ti, crente, a seguir o nosso Senhor Jesus. A igreja é santa. E o nível de santidade não somos nós quem colocamos. Quem coloca o nível de santidade que a igreja deve ter? O que ele disse? Ser santos, porque eu sou santo. Como uma pessoa não nascida de novo nos vai ajudar a viver do modo digno da nossa vocação? A viver com toda humildade e mansidão, a suportar uns aos outros. Um teólogo, ele vive aqui no Brasil, ele é um missionário americano, se chama David Bledsoe. Ele escreveu um livro que se chama A Igreja Regenerada, uma eclesiologia bíblica, histórica e contemporânea. Ele disse o seguinte, deixa eu ver se a Carol, ela é muito eficiente, gente. Glória ao Senhor pela vida da Carol. Olha que coisa maravilhosa. À luz das palavras do Senhor, seus apóstolos entendiam algo digno de nossa observação. As igrejas são o resultado e o contexto de se fazer discípulos em um discípulo de Cristo. E um discípulo de Cristo é identificado por aquilo em que ele crê e, segundo, vive. Eu vou ser aqui um pouco abusado. Se tem alguém aqui entre nós que não nasceu de novo, hoje o Evangelho foi pregado. Crê no Evangelho, arrependa-se dos seus pecados e segue a Cristo. Venha, congregue com essa igreja, aprenda deles a ser um discípulo de Cristo. Igreja, se há alguém aqui entre vocês que vocês olham e que talvez a sua profissão é uma profissão de fé ortodoxa, mas a sua prática de vida é totalmente diferente ao que nós encontramos nas Escrituras, em nome de Jesus Cristo e em amor, converse seriamente com essa pessoa. Fale do Evangelho com essa pessoa, repreenda em amor essa pessoa. Não assuma porque vem e senta aqui é um cristão. Não assuma porque conhece a Bíblia é cristão. Um dos meus melhores amigos aqui, eu amo profundamente, poderia sentar com qualquer um de vocês e discutir sobre a Bíblia. E ele é viciado em drogas, não quer saber de igreja, não quer saber de nada acerca de Deus. Às vezes em lágrimas chegou a me pedir, Emerson, prega para mim para ver se Deus muda a minha situação. Conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Meus queridos, o diabo conhece teologia e Bíblia mais que qualquer um de nós. É missão da igreja velar pela igreja. Entendem o que eu estou tratando de comunicar? Desculpem a minha forma tosca, mas é missão da igreja velar pela igreja segundo o que o nosso Senhor estabeleceu, não segundo o que é mais cômodo para nós ou o que nossa cultura dita. Como então velar pela igreja? Como a gente pode, de forma prática, cuidar da igreja? Como nós podemos velar por esse chamado, por essa missão, por essa mensagem que o Senhor nos dá, nos manda, nos convoca? Quero então compartilhar com vocês algumas formas práticas e para isso eu quero ler uma citação, essa era a palavra, na verdade, de um teólogo que eu sei que é bem amado, bem querido por essa igreja. Eu já vi livros dele ali atrás, Herman Bavinck. E na sua dogmática reformada, ele fala sobre a essência espiritual da igreja, e ele diz o seguinte: a verdadeira igreja visível é marcada, e aqui algumas marcas de uma igreja saudável, que são marcas historicamente reconhecidas por reformados, assim como o pastor disse, eu sou batista reformado. Marcas da igreja são
administração pura da palavra de Deus. Eu agreguei a palavra. E dos sacramentos. A igreja é a comunhão dos santos, a congregação dos fiéis. Para a teologia reformada, a igreja invisível é caracterizada especialmente como os eleitos conhecidos apenas por Deus. Além disso, as igrejas reformadas também colocaram uma terceira marca, a vida santa e a disciplina eclesiástica, como uma marca essencial. Embora a eleição seja o fundamento da igreja, ela se manifesta apenas na fé e nas boas obras. Então, considerando o que a gente acabou de ler, o que eu até agora tenho coberto com vocês, algumas formas práticas com as quais a gente pode cuidar da igreja. Temos então aqui três formas. A igreja deve velar por um púlpito saudável, onde a palavra de Deus é pregada fielmente, humildemente e pastoralmente. Se vocês prestam atenção, eu falei a igreja, não o conselho. Por quê? Por que a igreja e não o conselho? Quando vocês abrem em Gálatas, por exemplo, deixa eu corrigir alguma coisa. O conselho é a igreja, tá bom? A igreja, o conselho são crente, membro da igreja. Deus só deu uma missão para eles. Está lá em Efésios também, capítulo 4. É capacitar os santos, a igreja, para a obra do ministério, tá bom? Eles não são super cristãos. Cristãos? Obrigado. Eles não são isso, tá bom? Eles são crentes pecadores, pela graça de Deus, dotados para capacitar a igreja, para que a igreja faça a obra no ministério. Sim? E quando em Gálatas a gente vê que Paulo escreve uma carta, a carta mais bruta de Paulo, uma das igrejas, Paulo chama a atenção da igreja pela abominação que estava entrando na igreja de muletas que queriam colocar o evangelho. A mesma coisa acontece nas demais cartas. A igreja deve velar por um púlpito santo. Glória a Deus, eu ainda na distância tenho seguido essa igreja, tenho visto as pregações dessa igreja. Glória ao Senhor Jesus, vocês são bem servidos. No contexto que eu venho aí dos Estados Unidos, tristemente em Washington, há igrejas presbiterianas que têm mais de século ali, que hoje são liberais. Hoje são liberais por culpa de uma igreja que não defendeu o seu púlpito. A igreja deve velar por um púlpito saudável, onde a palavra de Deus é pregada fielmente, humildemente e pastoralmente. A igreja deve zelar para que os meios de graça pelos quais se reconhecem e se confirmam os verdadeiros discípulos de Cristo sejam cuidados e observados fielmente. Esses meios são sacramentos do batismo e a Santa Ceia. A igreja deve velar. A igreja. Gostei muito na última Santa Ceia que eu participei aqui, o pastor explicou brevemente o que é a Santa Ceia e fez uma ênfase rápida sobre o que é tomar da Santa Ceia dignamente ou indignamente. Eu cresci escutando uma mentira do diabo acerca do que é a Santa Ceia, que é você se apresentar suficiente ante Deus. É tipo assim, bater o ponto e dizer, palmas para mim, eu sou digno de tomar do corpo de Cristo porque eu sou crente muito bom. Isso se desenvolve essa dicotomia, pessoas que se querem cristãs, mas acham que vão para o inferno, como o irmão Mateus estava bem explicando hoje com o exemplo, verdade? Eu não vou tomar da Santa Ceia, eu sou tão indigno. Aí você lê lá em 1 Coríntios, tem nada a ver. A igreja deve velar para que o papel da Santa Ceia, que é em memória de mim, não em memória de vocês, em memória de mim que morri pelos vossos pecados, seja proclamado na igreja. Porque a Santa Ceia em si é pregação do Evangelho. Devemos proclamar isso até que Ele venha. Finalmente, a igreja deve ser responsável em aplicar devidamente a disciplina bíblica. E é sobre esse último ponto que eu quero me dedicar um pouco mais. E já terminando. Como juntar tudo isso, Emerson? Vamos ver uma coisa. A gente está falando da importância da membresia regenerada para a missão da igreja. Ok. Igreja, Assembleia dos Santos, dos chamados por Deus, verdade? Daqueles que se reúnem ao redor do Evangelho e pregam, respondem ao Evangelho, proclamam o Evangelho. Ok? Muito bom. Então a gente falou um pouco sobre a missão da igreja, que é cuidar da igreja, proclamar o Evangelho, fazer discípulos, proclamar o Evangelho, viver acorde ao Evangelho. E vemos que pessoas que não têm o Espírito de Deus é como pedir um lobo que deguste de uma boa salada. Verdade? Já viram, hoje em dia tem uma loucura bem espalhada na sociedade, né? E tem gente que não gosta de carne.
Desculpa se tem algum aqui entre vocês, eu amo carne. Uma das coisas que eu mais gosto de ter vindo ao Brasil é comer carne, comer carne, comer carne, comer carne. E eu já vi gente tentando convencer um cachorro que ele é vegano. Só Deus na causa, verdade? É como tentar convencer, tentar esperar que um não cristão se porte como um cristão, esperar que uma pessoa que não é filha de Deus, que não é parte do corpo de Cristo, se porte como membro do corpo de Cristo, é esperar a mesma coisa que esperar que um cachorro se convença que o tofu é muito bom. Como a disciplina da igreja nos ajuda para manter a igreja saudável, preservando essa membresia regenerada? A meta da disciplina da igreja é preservar em verdade e em amor a saúde da igreja local, garantindo que sua missão seja cumprida: proteger as ovelhas dos lobos devoradores, dos ladrões e salteadores e das cabras. Alguém dirá, cabras? Por que cabras, Emerson? Não sei se vocês lembram, Jesus Cristo, em uma das suas parábolas, disse que separará as ovelhas à sua direita e à sua esquerda os cabritos, né? Eu fiz uma piada de cunho político com a Carol enquanto a gente lia esse texto, que eu não farei aqui, entendedores entenderão. E pastoreando uma igreja, eu posso dizer, e eu acho que o conselho dessa igreja vai se identificar com isso, uma das piores coisas que há no meio da igreja são as cabras. Que dor de cabeça que dão, quanta energia consomem, terminam por tirar o tempo das verdadeiras ovelhas. É um desastre, só Jesus, misericórdia. E muitas vezes as cabras estão na igreja simplesmente porque a gente não quer obedecer ao Senhor Jesus. Então, nós devemos proteger a igreja dos lobos devoradores, esse pessoal que vem, que é fácil de vê-los, né? Dos ladrões e salteadores e também das cabras. Então, há dois níveis da disciplina da igreja. A disciplina da igreja ela é preventiva e corretiva. Elas devem ser executadas pelo conselho da igreja e pela igreja. Disciplina preventiva, pregação da palavra. Pregar o evangelho fielmente vai incomodar quem não quer nada com o evangelho e, pela graça de Deus, vão embora para outro lugar. Deixa aí. Pregação do evangelho vai santificar a igreja. O Senhor Jesus, quando ele ora pela igreja, em João 17, se não me equivoco, pede ao Pai que santifique aos seus na verdade, e a palavra de Deus é a verdade. Então a pregação, ela purifica a igreja na verdade de Cristo. Discipulado bíblico, formal e informal. Há uma cultura que discipulado é aquele cursinho que se dá para pessoas que chegam na igreja, verdade? E para se eles querem ser membros, aí dão um discipulado, um cursinho. Esse conceito simplesmente não é bíblico. Simplesmente não existe na Escritura. Discipulado é cumprir o que Jesus Cristo, lá em Mateus 28, que nós lemos, mandou fazer. Ensinar outros a obedecer a Cristo. Quem aqui obedece a Jesus Cristo perfeitamente, levante a mão. Ninguém? Glória a Deus. Eu tampouco. Discipulado é justamente ensinar outros a obedecer a Cristo. Eu falho, você me ajuda, eu te ajudo, caminhamos juntos. Isso é discipulado. Caminhar e seguir a Cristo. Ajudar outros a caminhar seguindo a Cristo. O discipulado formal não é pecado fazer um cursinho antes de receber alguém na membresia da igreja. Glória a Deus, isso é sábio, é verdade? O cultivo de relações santas. Vocês viram que, o aconselhamento bíblico, uma vez mais, é uma tarefa da igreja e do conselho, entendendo o conselho como parte da igreja, tá? Aconselhamento bíblico não que fazem só quando mandam uma mensagem pedindo, pastor, tem como a gente ter uma conversa essa semana? Pastor, obviamente, deve aconselhar biblicamente. Mas se um irmão da igreja tem um problema e vem em conversa com você, você aconselha ele em base a quê? Ao TikTok, ao YouTube, aos coaches ou segundo a Bíblia? Tristemente, segundo o TikTok e coaches no YouTube, normalmente. Segue o teu coração, como você se sente? Palavras do inferno, verdade? Aconselhamento bíblico é dever da igreja, portanto você é responsável de conhecer a tua Bíblia para poder ajudar o teu irmão a conhecer a Bíblia. Aconselhamento bíblico é dever da igreja. Cultivo de relações santas. Da onde você tira isso, Emerson? Cultivo de relações santas. Ainda que a passagem que nós lemos antes, que as conversações mais corrompem os bons costumes, se aplicam num contexto de doutrinas mentirosas dentro da igreja,
é bem verdade que se aplica às nossas relações uns com os outros. Meus queridos, eu não sei qual é a prática aqui dessa igreja, eu vou jogar granada e resolvam, tá bem? Vocês se relacionam como um protocolo religioso, usam aquele evangelicalês, graça e paz, varão do Senhor, tudo na glória, irmão, em vitória, aleluia. Satanás está abaixo dos meus pés. Está na prova, irmão? Não, prova. O diabo é que tem prova comigo. Mentira! Coisa de fariseu. A verdade, sabe qual é? É o que diz a Escritura. Que me livrará desse corpo de morte? A verdade qual é? Que muitas vezes, a maioria das vezes, o bem que nós queremos fazer, não fazemos. Encontra na Bíblia um versículo, por favor, eu levo anos tentando encontrar. Se você encontrar, por favor, vem e conversa comigo. Um só versículo que garantiza que você sozinho vai conseguir ser um discípulo de Cristo sem a ajuda de outros. Encontra na Bíblia um versículo sequer, só um, por favor, que pode convencer que a igreja não precisa dos membros, do cuidado dos membros uns dos outros. Não há. Não há. Você quer viver em santidade? Desenvolve relações santas com outro cristão. Seja sincero. Chama, estou lutando com isso, ora por mim, por favor. Seja sincero. Confessa teus pecados. A igreja deveria ser um lugar seguro para que pecadores confessem pecados. É uma vida muito miserável, muito triste, viver no engano e vender o engano de eu estou bem, eu não luto com orgulho, eu sou tão humilde que eu mereço a coroa do rei dos humildes, né? Não, irmão, não, meus olhos são santos, eu não tenho tentação nenhuma. Legalismo, meus queridos, legalismo. As palavras mais duras do Senhor Jesus não foi contra a prostituta, não foi contra o gentio, foi contra os legalistas. Foi contra os legalistas. Cultivem relações santas com as quais vocês podem confessar vossos pecados. Com quem vocês podem realmente ser pecadores redimidos. Pecadores redimidos, amém? Pecadores. Fala, olha irmão, ora por mim. Nós temos também a disciplina corretiva. Que é a repreensão e exortação ao pecador. Nós encontramos isso de forma mais clara em Mateus 16, Mateus 18, também em 1 Coríntios, onde nós encontramos a repreensão direta ao pecador. E se o pecador se resiste, se o pecador não quer mudar, deixa eu mudar a palavra, porque pecadores somos todos, o pecador impenitente, aquele que está endurecido no seu pecado, não quer voltar atrás, repreendê-lo diretamente. Eu não sei como vocês são aqui, mas na minha pouca experiência de vida eu tenho visto demais, tem aquela forma diplomática de falar sobre o pecado. Oh, meu irmão, meu querido, eu sei que você ama o Senhor Jesus, eu não quero te acusar, não me entenda assim, mas talvez, não sei, pensa, é isso que você disse aí, eu tenho escutado você dizendo, talvez na versão mais correta, irmão, isso se chama mentira. Meu querido, isso é mentira, isso não é verdade, segundo a palavra de Deus. Ô irmão, uma vez eu escutei algo aberrante, um diácono de uma igreja cultivando realmente um olhar indevido a uma mulher que não era sua, com a desculpa que logo ele resolvia com sua esposa em casa. E uma pessoa que era nova na igreja escutou isso e, pela graça de Deus, não foi para o mundo, e porque os chamados do Senhor vêm a ele. Essa pessoa ficou assustada, e meus queridos, lascívia se chama lascívia, luxúria se chama luxúria, adultério é adultério, fornicação é fornicação. Essa é a linguagem que o nosso Senhor escolheu, é o que o Espírito Santo decidiu inspirar, tá bem? Não tentem ser mais diplomáticos que o Senhor Jesus. Repreendam um pecador impenitente, chamam o pecado pelo seu nome, fofoca é fofoca. Inveja é inveja. E por fim, irmãos, a excomunhão, que tristemente às vezes é preciso para preservar as ovelhas de Cristo. Não tenham medo.
Não tenham medo, a excomunhão é um mandamento do nosso Senhor Jesus. Quando alguém está entre o corpo de Cristo e se comporta como membro do corpo de Satanás, essa pessoa tem que ser expulsa da igreja, não sei como se diz. Expulsa? Obrigado. Por amor a Cristo e por amor à igreja, e por amor à pessoa também. Por isso, a última parte dessa disciplina corretiva é a restauração do pecador arrependido. Não somente expulsar, mas também receber aqueles que, pela correção do Espírito Santo e a correção ativa do corpo da igreja, sendo claros, você está vivendo de uma forma que não condiz com os chamados pelo Senhor Jesus, caminhando com essa pessoa, mas marcando a diferença, incluso na forma como falamos, quando essa pessoa mostre signos de arrependimento, de que reconhece o seu pecado, restaurar essa pessoa à comunhão do corpo de Cristo. No meu tempo aí nos Estados Unidos, como o pastor citou, eu sou membro da igreja Capitol Hill Baptist Church, do Mark Dever. Pude testemunhar a restauração de uma pessoa que passou 5 anos num processo de disciplina da igreja. É uma das coisas mais belas que eu vi. A igreja chorando, uma igreja de quase 1000 membros chorando, aplaudindo e glorificando a Deus por receber um pecador arrependido. Meus queridos, se há festa no céu por isso, quanto mais nós devemos nos alegrar quando pecadores se arrependem. E não está colocando distância como quando o Covid, né? O Covid, você teve Covid, fica longe de mim, não. Meu irmão, se arrependeu do teu pecado, o Senhor te ama, nós te amamos, venha ser parte de nós também. A disciplina corretiva termina na restauração de pecadores arrependidos também. Em conclusão, meus queridos, para terminar, uma membresia regenerada e comprometida promove o crescimento espiritual, a comunhão genuína e a pureza doutrinária, fortalecendo a igreja local como representante dessa igreja universal, do povo eleito de Deus. A ideia que eu quero que vocês levem para casa, se esquecerem de tudo que eu disse, é muito fácil, eu vou esquecer, tá bom? A igreja, o aprisco, é para que ovelhas estejam dentro. A porta da frente tem que ser bem estreita e a de trás bem grande, de forma que seja difícil de entrar, fácil de sair. Os que saíram de nós não eram de nós, verdade? Diz o apóstolo João. A igreja de Cristo não é um clube social que deve ser estabelecido segundo as normas de vocês. É o corpo de Cristo, é a família de Deus. É o instrumento pelo qual Deus mostra a sua glória, quem Ele é, ao cosmos inteiro. Em nome de Jesus. Sejam responsáveis por isso. A igreja é importante, meus queridos, porque ela é importante para Deus. Cuidar dessa igreja local é importante, porque é importante para Deus. Ajudem o conselho dessa igreja a cuidar dessa igreja. Que o conselho dessa igreja, em nome de Jesus, cuide dessa igreja. E caminhem honrando o nosso Senhor Jesus, proclamando o Evangelho, protegendo o Evangelho e protegendo a igreja à luz desse Evangelho do nosso Senhor Jesus. Amém? Convido que vocês, rapidinho, inclinem a vossa cabeça, vamos orar. Pastor, podem fazer perguntas e respostas depois? Ok, perfeito. Vamos orar então, rapidinho. Santo Deus, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco acerca do que é a igreja, a importância da igreja. Peço em nome de Jesus, ó Deus, ninguém está mais interessado por tua igreja que o Senhor. O Senhor enviou o seu Filho amado, quem se encarnou, viveu, morreu e ressuscitou pela igreja, assim que ninguém tem mais amor por essa igreja que tu, ó Deus. Essa igreja que é um instrumento através da qual o Senhor manifesta quem é o Senhor. Por favor, Deus, grava essas verdades na cabeça dos teus filhos. Purifique e santifique essa igreja para que o teu nome seja exaltado entre as nações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o conteúdo que o nosso irmão Emerson ensinou nessa manhã, ele foi um conteúdo revisado pelo conselho e ensinado nessa manhã sob a anuência do conselho. Então, as palavras que ele trouxe são palavras que explanam e são consistentes com aquilo que nós cremos nessa igreja local, no que diz respeito ao seu compromisso como um membro comungante dessa igreja. Quando a gente fala membros comungantes, principalmente nós adultos que já professamos a fé, que já fomos batizados, claro que nós temos as nossas crianças, os nossos filhos, que nós entendemos nesse contexto de igreja, que estão aliançados conosco, mas esses compromissos são compromissos para você, que professou a sua fé e já foi batizado,
e leve a sério, tá? A aula das crianças já terminou, os pais que precisarem buscar os seus filhos podem buscar, mas nós ainda temos alguns breves segundos aqui, caso alguém queira fazer uma pergunta de forma pública. Se não tiver nenhuma pergunta, a gente pode aqui ao final aqui, apenas ficar aqui um pouquinho na frente para conversar, mas se alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer em público, basta levantar as mãos que a gente dá a palavra para poder fazer essa pergunta. Aqui o Iago aqui na frente, tem microfone aí, Carlinhos? Então, o Iago vai fazer aqui uma pergunta. Se tiver mais alguma pessoa, pode levantar uma das mãos. Fica à vontade para responder, só se for uma coisa muito específica, Cristina. Bom dia. Qual é a forma, digamos, qual é a maneira que nós, como igreja, devemos zelar pelo elemento local, de presencial, de nos reunirmos? Porque, principalmente depois de tempos pandêmicos, né, a gente teve um crescimento de comunidades cristãs que são virtuais e que tem pregação de palavra, que as pessoas oram umas pelas outras, né? Eu vi numa reportagem recentemente que tinha tido uma pregadora que pregou num evento e ela era uma das líderes da chamada maior igreja virtual do mundo. Bethlehem. Yeah. Como que a gente deveria lidar com esse tipo de situação? Qual é a maneira certa de zelar pela nossa localidade, né? Muito boa pergunta, obrigado pela pergunta. Simplesmente igreja virtual não é igreja. É simples. Igreja era uma assembleia local e temporal. O que quer dizer isso? Pessoas que estavam num tempo e num espaço, né? Internet é internet. Isso não é igreja, tá bom? Igreja é um corpo. Eu te conheço, você me conhece, eu te cuido, você me cuida, a gente comunga junto na Santa Ceia. Isso é igreja. Isso que está acontecendo aí é qualquer outra coisa menos igreja. Como velar? Sendo consciente do que é igreja. Cultivando nessa igreja uma correta compreensão do que é igreja. E na sua opinião, então, aonde pode entrar o virtual para ajudar alguma coisa ou outra na vida dele? Ok. Muito bom. Como o virtual pode ajudar? Sem dúvida, o virtual é uma ajuda. Pode ser uma ajuda. Como ajudar? Pessoas viram o culto hoje dessa igreja transmitido. Pessoas que não podem vir ao culto, não podem atender aqui. Pessoas, talvez no meu caso, que fui de uma linha teológica muito ruim, fui muito abençoado por igrejas de boa doutrina que publicam nas redes sociais o seu conteúdo. Então, eu acho que isso ajuda, mas não pode ser a norma. Nenhuma outra pergunta? Glória a Deus, aleluia. 3, 2, 1. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tanto a mim como ao meu irmão Mateus, a gente está aqui. Se alguém quiser os slides, eu pulei, 70% do que estava ali. Eu estou feliz em poder passar para vocês também o material, tá bem? Nós vamos pegar depois os slides, irmãos. Como tem citações que não foram feitas, até textos bíblicos que não foram lidos, a gente vai disponibilizar para a igreja no grupo de avisos oficiais. Fica mais fácil para os irmãos também poderem estudar em casa, com as suas famílias e com outras pessoas, tá bom? Irmão, obrigado pela aula de hoje. Deus abençoe a todos. 17